dia 20 de novembro, foi nessa sexta. Na quinta-feira eu estava no Espírito Santo. E na sexta, como nasceu a minha neta, e foi um parto difícil, que a minha filha Janaína teve, com problema de anemia, hipertensão, eu me desloquei para o Rio Grande do Sul. Mas, felizmente, agora está sob controle, tanto a menina, a criança que nasceu, como a minha filha. E passei daí para falar um pouco sobre o mês da consciência negra, sobre a marcha das mulheres negras e sobre Zumbi dos Palmares nesta semana. Eu tenho que lembrar, senhor presidente, que nessa quarta-feira da semana passada, mais de 10.000 mulheres negras de todo o Brasil estiveram aqui na esplanada dos ministérios, marchando em busca de direitos. A Marcha das Mulheres Negras foi idealizada em Salvador, na Bahia, no encontro paralelo da sociedade civil para o Afro 21, encontro ibero-americano do Ano dos Afrodescendentes. Senhor presidente, o objetivo da marcha é unir as organizações das mulheres, principalmente as mulheres negras, assim como outras organizações, sem dispensar o apoio de todo o setor e da sociedade para fortalecer a busca do equilíbrio racial, da igualdade, não só racial, como também de gênero. Uma bela junção de diversos movimentos integra o Comitê Impulsor Nacional da Marcha, atividades como Agente da Pastoral dos Negros, Articulação das Mulheres Negras Brasileiras, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, Coordenação Nacional de Entidades Negras, Federação dos Trabalhadores Domésticos, Fórum Nacional de Mulheres Negras, Movimento Negro Unificado, União de Negros e Negras pela Igualdade. E aí o pronunciamento, senhor presidente, ele vai na seguinte linha: por que as mulheres negras marcham? Conforme dados do IBGE, as mulheres negras representam cerca de 25% do total da população brasileira, o que corresponde a cerca de 50 milhões de mulheres, e são as mais vulneráveis diante a implantação das políticas públicas. Enfim, por que as mulheres negras marcham? O mapa da violência em 2015 identifica que a violência contra as mulheres negras aumentou nos últimos 10 anos 51%, quanto às não negras, esse número diminuiu. Por que as mulheres negras marcham? Segundo os dados da Secretaria de Políticas para Mulheres, há 62 mortes maternas por 100 mil partos no Brasil. A maior causa da mortalidade materna no Brasil é a hipertensão, responsável por 20% das mortes. Depois vem casos de hemorragia, com 12%, infecção puerperal, com 7%, e aborto, 5%. Mas o número de mortes maternas provocadas por intercorrências vem diminuindo entre as mulheres não negras e aumentando entre as mulheres negras. De 2000 a 2012, as mortes por hemorragia entre as mulheres não negras caíram de 141 casos por 100 mil partos para 93 casos. Entre as mulheres negras, aumentou de 190 para 2002. Por aborto, a morte das mulheres brancas caiu de 39 para 15 para 100 mil. Entre as mulheres negras, aumentou de 34 para 51. O que nós queremos é que não haja um aborto, nem mortes, nem de mulheres brancas e nem de mulheres negras. Estou apenas fazendo o relato apresentado pela Secretaria das Mulheres. A pergunta que fica de novo: por que as mulheres negras marcham? No Brasil, ser mulher, diante do mercado de trabalho, é significado de precarização, pois dados do IBGE enfatizam que há uma desigualdade, onde 71% das mulheres negras estão em ocupações precárias e informais, comparando a esse percentual as mulheres que não são negras, o dado é 54%, e com os homens 48%. O salário médio da trabalhadora negra continua sendo a metade do salário daqueles que não são negros, mesmo quando sua escolaridade é similar e a escolaridade
daqueles que não são negros. A diferença salarial gira em torno de 40% a menos para a mulher negra, comparando com aqueles que não são negros. Por que as mulheres negras marcham? De acordo com o mapa da violência de 2014, enquanto que a taxa de homicídios entre a população não jovem é de 14,9 a cada 100 mil habitantes, entre jovens de 15 a 29 anos, ele chega a 42,9 durante o período de 80 a 2011. No mesmo intervalo, homicídios foram responsáveis por 28,5% das mortes de jovens no nosso país, mas por causa apenas de 2% dos óbitos da população não jovem. No mesmo período, foram mortos 20.852 jovens negros, em número 3 vezes maior em relação àqueles que não são negros. Repito, nós não queremos, e existe aqui no Senado, uma CPI contra o assassinato da juventude. Nós não queremos que tenha nenhum branco, nenhum jovem branco assassinado, mas também queremos que não haja nenhum jovem negro assassinado. Por que as mulheres negras marcham? As mulheres reclamam pelo fim do racismo, do machismo, da pobreza, pelo fim da desigualdade social e econômica, que tem prejudicado muito as mulheres e tem rebaixado sua autoestima e a sua própria sobrevivência. Por que as mulheres negras marcham? As mulheres negras marcham pelo fortalecimento da sua identidade, marcham pelo respeito à sua ancestralidade, que ao longo do século foi distorcida através do processo de desenvolvimento do país. As mulheres negras marcham baseado que é a força da rainha Nissinga, que durante longos 13 anos enfrentou os portugueses em Angola, com muita firmeza na defesa da liberdade e da dignidade, e por isso avançamos. A mulher negra, na coragem da Teresa Benguela e Rainha Teresa, que liderou o quilombo de Quariteté, no Mato Grosso. A mulher negra marcha, baseado na sabedoria de Gualtuni, princesa africana do Congo e avô de Zumbi dos Palmares. Porque as mulheres negras marcham. Conforme o Sistema Nacional de Informação de Gênero, as mulheres no ano de 2014 eram responsáveis por 37,3% das famílias. As mulheres negras, 38,7%. As mulheres negras marcham por tudo isso, senhor presidente. Porque querem aumentar o nível de consciência, porque eles querem uma política de igualdade. Elas não querem, não é com satisfação que eu venho à tribuna comparar dados entre as mulheres negras e aquelas que não são negras. As mulheres negras marcham porque elas querem um Congresso que tenha deputados e senadores, deputadas e senadoras de todas as cores, negras, brancas, índias, ciganas. As mulheres negras falam, caminham, marcham, porque elas querem, sim, estar nos espaços de poder. Vamos todos marchar para aumentar o nível de consciência, marchar pela implantação, marchar pelo respeito, marchar pela vida, marchar contra a violência, marchar pelo combate ao racismo, marchar para que todos possam viver bem. Senhor presidente, sim, negras em marcha. Luana Sen diz o seguinte: a mulher negra vai marchar contra o racismo, para acabar de vez com a história dos machistas, pelo fim do genocídio da juventude. Acontece todo dia, não finja que não veja, onde a parcela mais oprimida e explorada da nação luta diariamente contra a discriminação, quer moradia digna, educação e saúde. Pelo tom da pele, ninguém te julga, cansada de uma mídia sexista e racista que só promove a violência física. Anônimas, famosas, afro-latinas brasileiras, são suas as vitórias grandiosas guerreiras, lutando por suas terras, ó mulheres quilombola, trazendo ancestralidade em cada aurora. Marchamos, mulher negra, contra o racismo e a violência, porque todos nós juntas, sim, fazemos a diferença. Afro-negra de todas as idades, vamos todas juntos mudar essa realidade. Afro-negra de todas as idades, vamos todas juntos mudar nossa realidade. Marcha contra o racismo, eu vou. Marcha contra a violência, eu digo eu vou. Marcha pelo bem viver, eu digo eu vou. Mulheres de memória, tocando no jembé ao som do iluobá, mulheres de axé, resistência e tradição, manteve nossa fé a religião, cansada de lutar, de inferioridade, de conviver com tanta desigualdade. Falta creche, escola,
Por isso, mulheres marcham. Enquanto isso, a mulher negra vive em condições precárias, uma legião de lutadores clandestinas, silenciadas enquanto impunidade segue sua rotina, matando, julgando e marginalizada. Sou mais uma Cláudia, mais uma negra arrastada. Cansada da pobreza, para nós já foi imposta. O som do tambor, sim, já é minha resposta. Respeite o meu cabelo, a minha cultura que ecoa. Respeite o meu turbante, sim, ele é minha coroa. Que segue natural, resistindo de uma forma tranquila e vai sobrevivendo ao preconceito racial. Vamos todas juntas, mulheres, lutando lado a lado, ocupando os cargos e derrubando o patriarcado. Marcha contra o racismo eu vou, marcha contra a violência eu vou, marcha pelo bom viver. Eu sou Teresa de Benguela, eu sou Carolina de Jesus, eu sou minha resistência que não para, eu sou a filha de Dandara, sou Chiquinha Gonzaga, eu sou Luísa Maim, eu sou, estou disposta a dar um basta, eu sou filha da Anastácia, marcha contra o racismo eu vou, marcha contra a violência eu vou, marcha pelo bem viver eu vou. Senhor presidente, esses são algumas falas que eu tinha preparado para fazer durante a semana. E tem uma outra, senhor presidente, que vai na mesma linha, que conta a história de Gardô Bacuaquá, um herói negro brasileiro, autor do único relato de ponto de vista do escravo. Eu quero cumprimentar todos que buscaram nas escritas essa história de Bacuaquá, autor do primeiro relato de um escravo no Brasil. O escrito permaneceu oculto praticamente até os meados do século XIX, depois que Bacuaquá ter recuperado sua liberdade, depois de uma via atribulada, onde se inclui suas inscrições. Trabalho esforçado em Pernambuco e São Paulo, ser exportado para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York e Detroit, reexportado para o Canadá, Toronto, e, finalmente, já como homem livre, viver uma temporada no Haiti, por causa de um clima semelhante à sua África natal, e a outra em Liverpool, e outra na Grã-Bretanha. Essa intensa peregrinação do escravo, tornado homem livre, mostrou o aumento da sua consciência. Depois de mais 100 anos de sua existência, por iniciativa do professor de História pernambucano Bruno Veraz, com financiamento do Ministério da Cultura, o Brasil e do governo do Canadá, Baguaguá foi aprisionado e vendido como escravo na África Central na primeira metade do século XIX. Onde depois, vivendo como um homem livre no Canadá, ele lembrou os horrores e as experiências dos navios negreiros. Ele disse, eu imagino que haja apenas um lugar mais horrendo que o porão de um navio negreiro. É o lugar para onde senhores de escravo e seus esbirros serão enviados um dia, escreveu Baguaguá. Que aqueles indivíduos humanitários que são a favor da escravidão se coloquem no lugar do escravo, se coloquem no porão barulhento de um navio negreiro apenas por uma viagem da África às Américas, sem sequer experimentar mais que isso dos horrores da escravidão. Se não saírem abolicionistas convictos, então eu nada digo a favor da abolição. Aí ele vai descrevendo, senhor presidente, com muita capacidade, o que foi cada momento que ele passou como escravo e relata o que é viver num navio negreiro, o que é viver como escravo numa fazenda, o que é viver sob o tronco na senzala e sobre o açoite. Mas, enfim, senhor presidente, mais de 4 milhões de africanos, cerca de 40% de todas as pessoas traficadas através do Atlântico vieram para o Brasil, como destino, contribuindo de maneira decisiva para a identidade brasileira. É uma vergonha que a escravidão não seja estudada com profundidade no Brasil, diz ele. É um passado em que a classe dominante quer esquecer, mas é um legado que não pode ser ignorado por parte da população ainda marginalizada. Senhor presidente, aqui ele relata cada história, cada momento que são emocionantes. Ele diz no momento, quando estávamos prontos para embarcar para as Américas, fomos acorrentados uns aos outros e amarrados com corda pelo pescoço e assim arrastados para a beira-mar. Uma espécie de festa foi realizada em terra firme daquele dia. Não estava ciente de que essa seria a minha última festa na África. Feliz de mim que não sabia, relata
Bacoaquá. Sua descrição do porão do Novo Negreiro é horripilante, senhor presidente. Aqui eu não vou lembrar, mas lembra ele que transportava de 400 a 500 pessoas, superlotação, muitos morriam e os corpos eram jogados ao mar, outros ficavam ali mesmo, depois de mortos, sem serem deslocados do meio de outros tantos que estavam ali jogados. Babaquá, enfim, conta essa história, uma história de horror, uma história difícil do que foi a escravidão no Brasil. Senhor presidente, como eu li toda a matéria, estou mais comentando. Senador Paim. A história tão forte e que merece ser estudada e reproduzida pelos livros brasileiros. Pois não, Senador Paim. Capiberibe. Eu gostaria de trazer também algumas informações a respeito do tráfico de escravos, da escravidão não só no Brasil, na América. Calcula-se que nos 350 anos de escravagismo tenham sido capturados e transportados 12 milhões de africanos para a América. Desses, a metade morreu no caminho, dado a situação dos navios negreiros, né, de degradação, de alimentação, enfim. No Brasil, e os grandes transportadores de escravos foram os ingleses. Os ingleses dominaram o mar a partir do século XVI, XVII, XVIII, e promoveram e enriqueceram com o tráfico de escravos. E o dinheiro ganho com essa atividade resultou na Revolução Industrial. Quando as fábricas inglesas entraram em produção, eles passaram a necessidade de consumidores e não de escravos, né? E fizeram uma campanha para acabar com a escravidão na América, que resultou na Guerra de Seção Americana. O Sul agrário e o Norte industrial. O Norte impôs o fim da escravidão. E no Brasil, o Brasil foi o último país, o último reduto da escravidão. E esse tema aqui, o que aconteceu no Brasil com os africanos trazidos como escravos, é algo que precisa ser lembrado aqui nessa casa. Não só nessa casa, que a sociedade brasileira entenda, de fato, o que aconteceu. Em 1888, com a Lei Áurea, os escravos no Brasil passaram a ser cidadãos de direitos. Mas o que ocorre? Em 1889, vem a Proclamação da República, 2 anos depois, 1891, a promulgação da primeira Constituição Republicana. E, na primeira Constituição Republicana, foram cassados os direitos políticos de 100% dos negros. Porque, na primeira Constituição Republicana, os analfabetos perdem o direito de votar que tinham no Império. No Império, os analfabetos votavam. Na República, com a primeira Constituição, proíbe-se o voto ao analfabeto, e ali estavam 100% dos negros que eram escravos, não tinham direito, eram 100% analfabetos. Então, caçaram, eles perdem de novo, não é? Eles voltam à situação de escravidão, porque viver num país sem direitos políticos, não é? Era o mesmo que ficar na escravidão. E mais, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, na época, ele traz mão de obra da Itália, abre as portas do país para a migração. E essa população enorme, essa massa enorme, é substituída por mão de obra europeia. E tem um dado fantástico, né, nessa história toda do Brasil, de que, pelo censo de 1890, 86,4% dos brasileiros eram analfabetos. Desses 86,4%, os negros eram 100% analfabetos. Ou seja, restou em torno de 7%
para organizar o Estado republicano brasileiro. Desses 7%, a metade eram mulheres que tampouco tinham direito a voto. Portanto, o Brasil foi organizada por 7% de sua população. Não podia ser diferente, não podia dar outra coisa no que nós temos hoje. Ali se inaugurou os dois Brasis. O Brasil da exclusão, o Brasil dos direitos onde quase 86% das pessoas perderam seus direitos políticos, e o Brasil de um reduzido grupo que organizou a República de acordo com seus interesses. Então, não tem nenhuma novidade que o Brasil seja esse paraíso da exclusão. E esse Brasil, esses dois Brasis, um Brasil pequeno, um grupo minoritário que organiza o Estado, e a imensa maioria da população mergulhada da exclusão, chegou até os nossos dias. Os analfabetos passaram a ter direito ao voto em 1985, quase um século depois. Portanto, essa é uma situação que precisa ser entendida, porque, quando se fala em política de reparação, há uma incompreensão sobre essa questão. Claro que tem que reparar. Primeiro, os escravos passaram 350 anos sem nenhum direito. Então, não tinham acesso à escola. Então, eles já entravam com uma diferença de 350 anos em relação ao colonizador, ao branco colonizador. Quando eles conseguem a libertação, eles têm os direitos políticos cassados e voltam a ficar sem escola, atravessam o século XX sem escola. Então, é mais do que sensato que haja uma política de reparação, até porque toda a documentação do período escravocrata brasileiro foi queimada por Rui Barbosa, que está ali, olha, a sua imagem está aqui. A sua imagem meio que paira dentro dessa casa. Mas foi Rui Barbosa que mandou queimar a documentação. Para quê? Para que não houvesse documentação capaz de mover ações judiciais, porque certamente essas pessoas, a partir do momento que elas ganharam o direito pleno, elas teriam o direito como tem direito hoje um trabalhador à indenização. Então, os negros africanos trazidos para o Brasil também teriam direito. Como desapareceu toda e qualquer documentação, referência a esse período de escravidão em que viveram, então, eles ficaram sem poder recorrer à justiça. Era isso, eu acho que eu estou me fazendo referência, porque a Marcha das Mulheres Negras, que eu tive a honra de participar, me deixou muito impressionado, para ver que esse país tem a maior dificuldade de se encontrar com a diversidade da sua formação. Nós somos um país que pode ser um país leve, um país maneiro, um país que todos nós possamos viver com absoluta integração. Basta reconhecer a tragédia que aconteceu com milhões de pessoas. Senador Capiberibe, eu cumprimento Vossa Excelência, que fez um relato histórico brilhante, como sempre, e falando das mulheres negras e da marcha, o triste para a gente foi ver ainda que elas foram espancadas, gás de pimenta, tiros foram dados, bombas foram jogadas na marcha das mulheres negras. Isso é inadmissível. Uma marcha tranquila, uma marcha de paz, uma marcha que caminhava simplesmente apresentando suas bandeiras principais das suas lutas, e de um momento para o outro começaram a ser agredidas. Isso é inaceitável. E por fim, senhor presidente, só complementando a informação que Vossa Excelência passa, quando houve a dita abolição, que até hoje nós falamos tanto, uma abolição não concluída, não foi assegurado aos negros o direito a estudar, não foi assegurado o direito a ter propriedade, e não foi assegurado o direito ao trabalho remunerado, ou seja, ao trabalho regulamentado, com ferramentas. Só podia dar efetivamente no que deu. E esse dado, eu reafirmo aqui, que infelizmente no Brasil, nós somos o último país do mundo, eu sempre tenho reafirmado isso, a abolir a escravatura. E dessa forma ainda, enquanto que outros tiveram direito, a nós foi concedida a abolição, desde que não tivesse nenhum direito. De fato... E 3 anos depois,
3 anos depois, esses direitos são cassados. Exatamente. É inadmissível. Mas, senhor presidente, como eu vou presidir a sessão, e esta semana é o mês da consciência negra, daí eu presidindo, no encerramento, eu vou falar ainda de Zumbi, 20 de novembro. Obrigado, presidente.